Tamo aqui! Começou mais um Radar do Vôlei! Ó que essa semana aconteceu muita coisa e eu já vou logo chamando a minha parceira que hoje está em casa, Ângela Moraes. Aí, apareceu! Tudo bem, Ângela? Tudo ótimo, Gustavo. Boa noite. Boa noite a todos que vão estar vendo esse programa que está assim, imperdível, até porque tem muitos assuntos aí para a gente poder estar destacando assim aqui, conversando, debatendo um pouco, principalmente a lista das convocadas para as Olimpíadas de Paris. Então, é assunto aí que eu acredito que ao longo desse mês até Paris vai ser muito comentado. É isso aí, é isso aí. Vamos começar já então com a seleção feminina, Ângela? O que você Vamos acha? embora, agora. Então vamos lá, eu vou falar aqui para vocês a convocação do Zé Roberto. Levantadoras a gente tem Roberta e Macris. Opostas, Lorene, Rosa Maria e Tainara. Centrais, Carol, Diana e Thaisa. Líbero, Nayeme. E as ponteiras, Ana Cristina, Gabi e Júlia Bergman. A 13ª jogadora é a Natinha, também, que participou desse ciclo olímpico todo também. Ângela, o que você achou dessa convocação? Algumas polêmicas, não? Então, bom, o Zé seguiu justamente aquilo que ele já estava ao longo da VNL trabalhando com algumas jogadoras, então que era nítido a gente saber algumas jogadoras que estariam nessa lista do Zé Roberto. Isso é ponto. É passível de nem entrar muito, talvez, em discussão. É claro que eu vou trazer aqui algumas coisas que ao longo desse campeonato da VNL e que hoje, de certa maneira, deu a uma das jogadoras, principalmente a central Diana, já uma posição tranquila em relação a essa convocação. Né? Nós tivemos aí, logo no início ali da VNL, que estava fazendo uma atuação assim brilhante, a central do Minas, né? A Júlia Kurtz, e que, infelizmente, teve uma contusão aí ligamentar no joelho e que a colocou fora dessa disputa, que era uma disputa acirrada também nessa posição de centrais. Bom, como eu comecei aqui a minha fala, muitas das jogadoras a gente já sabia que estariam nessa lista, mas eu acho que tem alguns pontos que a gente pode estar comentando aqui em relação a esse corte. Nessa última hora, assim, eu acho que também pelo resultado, o último resultado que o Brasil teve, que acabou ficando em 4º lugar, tá? Tendo uma apresentação assim, a deixar os olhos, né, brilhante dos torcedores, dos fãs, enfim, mas que eu acho que também talvez foi algo que ali aconteceu também, que foi uma das situações que deu essa lista para a convocação de Paris. É isso aí. Vamos por partes, né? Falar um pouquinho desses cortes da convocação. Primeiro, Ângela, o que você achou da estrutura, né? De como foi formado o time? Porque ele foi com 3 centrais, 3 ponteiras, sendo que você pode colocar uma Rosa Maria como ponteira também, então ficaria 4, mas 3 opostas, né? E te falo, você também poderia colocar a Ana Cristina como oposta. Então você acaba aí tendo muitas opções, né? No último jogo contra a Polônia, na VNL, por exemplo, ele colocou a Ana Cristina na saída em determinado momento. Que você achou disso? Como que você vê essa formação primeiro da convocação dada pelo Zé Roberto? Bom, o Zé Roberto, eu acho que ele pensou em uma estratégia, tendo as atacantes numa questão mais ofensiva de ataque, entendeu? Então, nós temos 3 opostas, que a gente vai contar ali, né? A Rosa Maria, que foi uma das opções que o Zé colocou como jogadora titular pela
versatilidade que ela apresentou durante a VNL e trazendo, de repente, uma opção de não ter que jogar ou, de repente, fazer essa mudança da Ana Cristina para a saída de rede. Eu acredito que ele vai vir com ela sempre nessa posição como ponteira, entendeu? E utilizando a Tainara, ou, no caso, a Lorene, entendeu? Como opção de ataque e bloqueio mais pesado, tá? Porque a característica da Rosa Maria, ela é uma jogadora que ela usa o ataque, não é aquele perfil que hoje em dia nós vemos como uma Egonu, entendeu? Que vai fazer, vai receber 40 bolas, 50 bolas numa partida. Não é essa característica da Rosa Maria. Mas, de contrapartida, sim, é uma característica da Tainara, é uma característica da Lorene. Então, nessa situação, né, estratégica que o Zé fez, né, levando 3 opostas, eu acho que ele está pensando justamente nessa situação de ter uma jogadora com mais uma característica mais forte. Haja vista que a Kizzy, ela, ao longo do campeonato, ela não apresentou isso que talvez muitos esperariam que ela apresentasse. Então, eu acho que ele, estrategicamente, ele fez uma boa opção. Eu achei meio perigoso, na verdade. Acho que você ir para uma Olimpíada, tudo bem que o regulamento da Olimpíada, na verdade, ele não possibilita que cada jogadora tenha uma reserva, né? Vamos dizer assim. Sim. Porque hoje em dia o vôlei se joga com 7 jogadoras em quadra, não mais com 6, quando criaram lá a regra para levar 12 jogadoras, né? Mas o que eu acho, assim, impressionante nesse caso é que a gente teve um exemplo lá no jogo que contra os Estados Unidos, que foi aqui no Brasil, que foi quando a Julia Kudz se machucou, e aí logo a Carol depois também a sentiu. Carol se machucou e a gente teve que colocar a Tainara como central. Eu esperava que o Zé fosse com 3 centrais mesmo, mas eu esperava que a 13ª jogadora fosse outra central. Estava esperando que a Luzia fosse convocada, né? Já que ela participou aí dessa preparação para as Olimpíadas. Tudo bem que é nova, ainda tem toda uma carreira pela frente, é inexperiente, né? Mas eu acho que faltou um pouquinho, eu estou preocupado aí com essas centrais do Brasil. Então, Gustavo, mas a gente tem que pontuar algumas coisas assim, né? A Luzia, se a gente for pensar, hoje ela está com seus 18 anos, se eu não me engano. 18 anos. Mas se a gente for pensar, a Ana Cristina foi para a primeira Olimpíada com 16 anos, tá? A questão da Luzia, eu vendo ela jogar, ela ainda precisa. Ela tem uma personalidade, mas ela tem uma personalidade não muito constante, tá? Então, para você levar uma jogadora para essa posição como central, entendeu? Tendo uma jogadora que ainda não tem estabilidade emocional para tal campeonato, eu acho que aí seria o Zé estaria apostando alto demais, entendeu? Então ele preferiu colocar, levar as 3 opostas, tá? Porque ali é assim, a gente tem que pensar que hoje em dia tem muitas jogadoras que jogam naquela posição universal. Se a gente for colocar um exemplo, a Márcia Fu era uma jogadora que poderia fazer as 3 posições, meio, ponta, saída. Então, acho que já pensando nisso também, o Zé deve ter treinado as jogadoras para talvez essa condição, entendeu? De repente, olha, aconteceu alguma coisa, eu vou usar essa jogadora para tal posição, um XYZ. Até porque a gente sabe que, como meio, uma jogadora, a não ser algumas jogadoras assim específicas, elas não vão receber tantas bolas assim, entendeu? Elas vão estar ali mais, né, para bloqueio de meio, é claro, entendeu? Chegando nas extremidades, mas não é uma jogadora que vai receber tanta bola. Quem vai receber tanta bola é uma saída ou uma ponteira, tá? Não estou
dizendo que as centrais não têm a sua importância. É claro que tem a sua importância. A gente viu isso, como mesmo você pontuou. Mas eu acho que estrategicamente nessa situação agora, essa questão da situação da Júlia, que se machucou. Então, né, a gente estava ali prevendo. Vamos pensar, se a Júlia tivesse ficado, então talvez ele levaria as 4 centrais. Já que não houve essa possibilidade e a Luzia é muito jovem, eu, né, pontuei essa característica que ela ainda não pegou esse corpo, tá? Em relação a essa talvez maturidade como central, ele optou em levar as 3 opostas. Então, ali o técnico ele tem que fazer uma opção, né? Apostar em alguma coisa. O que ele achou melhor nesse momento agora para a seleção brasileira? É justamente essa posição, entendeu? De oposta, porque a gente precisa de um ataque mais ofensivo. É isso aí, deve também ser isso. Como eu falei, assim, acho que a culpa talvez do Zé Roberto não seja nem tão dele, né? Mas é esse regulamento aí das Olimpíadas que a gente não entende. Como que pode um time que é preparado um ciclo olímpico inteiro com 14 jogadoras, chega no campeonato mais importante, pode levar 12, né? Perfeito, Sei lá, perfeito sua colocação. eu acho assim, é uma questão muito difícil ali. Ângela, uma coisa que me preocupa um pouco nesse time, vamos supor, caso aconteça algo com a Gabi, tá? Porque a Gabi ela tem uma responsabilidade no passe muito grande no Brasil. A gente sabe, por exemplo, que a opção pela Naemi como líbero, a gente já conversou isso em outros programas, é muito mais preocupado com a defesa do que extremamente com o passe, já que acho que é muito certo falar que a Natinha passa melhor do que a Naemi. Vamos supor algo aconteça com a Gabi, que a gente torce para que não Esperamos aconteça. que não! Esperemos que não! A gente não tem essa jogadora para substituir ela, né? Assim, eu estava comentando, a gente comentou em alguns programas que eu não via, por exemplo, a Pridaroit, eu não sabia qual que era a função da Pridaroit nessa seleção, né? E acho que o Zé acabou percebendo também que não tinha. Mas talvez eu acho que tenha faltado uma jogadora mais passadora para o Brasil aí, uma jogadora que não esteja talvez nessas primeiras convocações para as Olimpíadas e muito menos agora com o time já escalado aí para as Olimpíadas, né? Algo que a gente vai precisar trabalhar ao longo aí de um tempo, não pensando agora, porque já estava muito bem definido a convocação desde o começo. Então, o Zé, acho que ao longo do campeonato, tanto de Superliga, não viu alguém junto, vamos dizer assim, que talvez ali junto com a Pridarod pudesse fazer essa posição, e a Pridarod durante o campeonato não foi tão utilizada assim como a gente colocou aqui. Nós colocamos nossa opinião, como que a gente via essa situação acontecer. Mas é assim, todo técnico, estrategicamente, ele já imagina as trocas, tá? Então, hoje em dia, a Gabi realmente ela é uma jogadora essencial para essa linha de passe. Lembra que eu falei assim, eu sempre teria mais a opção de decidir ou convocar uma líbero que passe, porque a gente tem uma Ana Cristina que tem as suas irregularidades no passe, entendeu? Do que uma que defende, já que a gente tem a Gabi que praticamente varre o fundo de quadra. Tá bom? E outra coisa também, novamente eu cito, a Rosa Maria também está fazendo muito bem essa função. Entendeu? Então, ela tem se posicionado muito bem, tem conseguido fazer uma ótima leitura de quadra, de jogo em si. Haja vista que fez uma temporada lá nos países asiáticos e fez uma ótima opção. Então, ela veio com essa bagagem e olhos nus, a gente via isso. Então, eu optaria em uma
líbero que passasse mais do que defendesse nesse momento agora, tá? Bom, escolheu aqui, defende. Ok, perfeito. Só que na opção, de repente, de ter que tirar ou algo venha acontecer com a Gabi, provavelmente ele não vai pensar nessa questão assim, poxa, como eu vou trocar, vou substituir essa jogadora? Ele vai precisar de uma outra característica da jogadora, entendeu? E as únicas ali que poderiam estar entrando e vai fazer essa troca seria a Julia Bergman, não tem como, entendeu? Se a gente pensar em uma outra jogadora ali, tal, ou no caso, ele vai optar em fazer essa mudança e colocar a Rosa Maria na ponta, entendeu? Substituindo nessa posição de saída, de oposta de rede, uma das duas, ou a Tainara ou a Lorena. É isso aí. Vamos falar das saídas agora. Me surpreendeu, na verdade, a convocação da Lorene, porque ela não participou da VNL, né? Ela fez ali um jogo ou outro. Eu não sei se ela está treinando muito bem e aí o Zé Roberto está escondendo ela, sei lá. Acho que é a única coisa que justifica alguma coisa nesse sentido, porque assim, a gente sempre viu no Zé Roberto uma coerência muito grande, né? Ele sempre foi muito coerente com as coisas. Ele sempre falou que o momento era muito importante, né? Que não adianta a jogadora vir com uma bagagem, não sei o quê, e no ano da Olimpíada não está jogando bem. E aí o pessoal ali nos comentários falam assim, poxa, mas ele já uma vez cortou a Fabiola e a Camila Bright das Olimpíadas. Concordo com vocês, só que essas duas jogadoras foram cortadas porque no momento tinham jogadoras melhores do que elas. Não estou falando eu não estou falando que nas Olimpíadas isso poderia acontecer, poderia a Camila Bright jogar melhor e não sei o quê. Mas eu estou falando que na fase final do Grand Prix, lá de 2014, acho, 2016, desculpa, 2014 é a Copa, 2016, a Leia estava jogando melhor do que a Camila Bright, e a oportunidade foi dada para as duas. A Fernandinha, como levantadora, ela terminou o Grand Prix como titular do Brasil. A decisão do Zé Roberto foi entre Fabiola e Dani Lins. Mas assim sendo, essas escolhas foram pautadas por ele ter observado essas jogadoras. Ele observou essas jogadoras lá na quadra. A Lorene, ele não viu essa jogadora em quadra na VNL. Ele acabou convocando ela, não sei porquê. O jogo, talvez que ele tivesse a possibilidade de ter observado a Lorene, que foi contra o terceiro lugar contra a Polônia, ele preferiu colocar uma jogadora que é ponteira na saída. Eu não consegui entender essa leitura do Zé Roberto, não consegui entender, não consegui ver coerência nessa convocação. Falo que eu respeito muito a Lorene, eu acho que a Lorene ela conseguiu segurar o Brasil muitas vezes, acho que lá no Mundial, o último Mundial que a gente teve na Holanda, eu acho que ela segurou ali o Brasil até nas costas, tá, gente? Acho que o Brasil só chegou na final por conta dela, mas eu acho que não fez uma boa Superliga e a gente não conseguiu observar ela na VNL. Não sei se tem algum fator surpresa aí, mas me surpreendeu bastante, mas confio no Zé Roberto também. Estou dando meu voto de confiança nele de que ele está vendo alguma coisa que nós não estamos vendo. Com certeza, porque a gente, por trás dos bastidores, a gente não sabe o que acontece, né, Gustavo? A gente tem que ter aquela questão de acreditar que o técnico fez a melhor opção naquele determinado momento. É claro que essa questão da convocação da Lorene, eu acho que pegou todo mundo assim, porque como você mesmo colocou, ela não foi utilizada, entendeu? Então a gente não sabe o que ali por trás dos bastidores aconteceu na realidade. Então assim, vamos ver, é uma aposta, talvez ele está fazendo uma aposta, entendeu? Como eu falei, em relação
às vezes uma questão de característica da jogadora, tá? Às vezes o técnico ele espera de tal jogador e aí essa jogadora não consegue apresentar naquele determinado momento. Eu até achei que realmente a Lorene não fosse fazer parte dessa lista das convocadas para as Olimpíadas de Paris, mas ela está lá. Então, vamos dar um voto, né, de confiança na opção do técnico do Zé Roberto em relação a essa opção que ele fez. É isso aí. E você acha também que o corte, a gente falou das ponteiras, eu esqueci de pontuar, o corte da Pridaroit, você achou também coerente? A gente vinha falando que ela também teve poucas oportunidades, né? Ela entrava em alguns momentos do jogo fria, às vezes para fazer um passe ali, para sacar, mas assim, a gente não via ela não tinha confiança do Zé Roberto, era isso, não tenho o que falar. Então, a minha opinião é que a Pridaroit passou o momento dela, tá? Ela é uma jogadora que eu estava acompanhando e acompanhei na Superliga. Eu acho que ela já teria que ter sido convocada e estado nas Olimpíadas passadas e anteriores também, entendeu? Porque ela jogava, sempre via o jogo dela muito bom, muito coeso, de passe, aquela coisa toda. Então, de repente, perdeu-se a janela. Eu acho que sempre é essa questão, né, da janela, da oportunidade de você entrar naquele determinado momento. Quando passa, aí fica um pouco sem sentido. Ela foi convocada, mas já imaginava que ela ia ser uma das jogadoras que seriam cortadas. Não sei se ela imaginava muito não, mas vamos... Não, ela poderia não imaginar, mas pelo que a gente via ali, porque o Zé já trabalhou com ela, entendeu? Então, vamos pensar nas trocas, né? Se ela teria, de repente, a característica de estar passando, defendendo igual, praticamente, uma característica da Gabi, o Zé teria que usá-la muito mais do que ela foi utilizada. É a mesma coisa da Kizzy, tá? Então, vamos pensar que a Rosa Maria, ela desbancou, eu vou usar esse termo, ela desbancou totalmente a Kizzy na posição, porque a Kizzy era para ser titular, entendeu? Eu não via outra possibilidade. E mesmo que ela entrou e jogou algumas vezes, mas não, vamos dizer, não alcançou a expectativa que o Zé, não vou falar só do Zé, mas da comissão técnica, entendeu? Porque ali a comissão técnica se reúne, entendeu? E analisa cada jogadora, entendeu? E ali ela não teve, eu acho que talvez ela teve poucas oportunidades de chegar assim, jogar e de repente brilhar, como aconteceu com a Rosa Maria. Entendeu? Então, nessa situação, são duas jogadoras ali que foram cortadas que eu já previa esse corte. Na verdade, não que eu previa, eu achava que poderia acontecer esse corte da Pridaroit, porque eu pensava que o Zé poderia optar, na verdade, para colocar a Natinha como uma jogadora comum mesmo, que pudesse entrar em certos momentos e fazer o fundo de quadra no lugar de alguma ponteira ou coisa desse tipo. Não imaginava que ele ia com 3 saídas, não. Apesar que você falando agora, talvez acho até que faça sentido, né? Tem a coerência. Não, pode ser aí que faça muito sentido. Eu não tenho como deixar de comentar, na verdade, eu fiquei com vergonha alheia, tá, gente? Da ação da CBV para fazer a convocação lá do time do Brasil, que hora em hora eles soltavam uma jogadora, não sei o quê. Acho que em respeito ao público seria muito melhor se o técnico aparecesse, chamasse uma coletiva de imprensa, respondesse os jornalistas, né? A gente não ouviu o Zé Roberto depois da convocação. Eu acho que é uma situação que nós, torcedores, gostaríamos de entender, por exemplo, o caso da Lorene. Por que ela foi convocada, né?
E acho que só o Zé Roberto que vai poder falar isso, e na verdade a CBV não permitiu isso. Eu gostei que a Vanessa do Saque Viagem chamou, parecia a convocação para o BBB, que eles ficam colocando na programação da Globo, cada hora coloca um participante. Um ator, uma atriz, enfim, achei, vamos dizer assim, inusitado, mas do mesmo jeito, algo que, como você pontuou, a importância, de repente, de sair uma lista, entendeu? E vou até dizer assim, né? O Zé Roberto não precisaria dar uma coletiva falando por que XYZ, mas, né, trazendo um pouquinho mais sobre essa questão da convocação, né? Um vídeo, alguma coisa assim, das convocadas, e ponto. Até porque, senão, começa a ter muita. A gente já tem, né? Muita especulação, sabe? Eu quero saber disso, eu quero saber disso. Eu acho que no momento agora é um período de concentração, é um período que é de focar, é um período de repente, olha, alinhar aquilo que precisa ser alinhado. É um momento que eu tenho que colocar todo o meu foco, objetivo, propósito, meta para as Olimpíadas, entendeu? Então, não tem como você chegar e falar assim, olha, eu vou de repente, dar uma coletiva, aí vai ter muita especulação, vai ter muitas pessoas perguntando coisas inconvenientes, impertinentes naquele momento agora, entendeu? Então, a gente precisa de ter, assim, uma seriedade e uma concentração, porque senão vira uma balela. Já haja vista também que essa questão, né, desses anúncios, dessas convocadas, foi, vamos dizer assim, um reality. Não, eu achei, assim, você falou a palavra certa ali, faltou um pouco de seriedade, sabe? A gente estava acompanhando, a gente estava esperando isso daí, mas, sei lá, numa quinta-feira, a cada hora falava uma jogadora, o que eles pensam? Pensam que a gente não trabalha, que a gente pode ficar lá no Instagram de hora em hora, ficar vendo quem foi convocada. Sabe, é uma coisa assim, gente, desculpa, não gostei. Espero que com a masculina eles façam de um modo diferente aí, porque achei um papelão real, assim. Eu fiquei real com vergonha alheia aí da CBV. Vamos falar da convocação do masculino, que ainda não saiu, na verdade, né? Mas a gente está esperando. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, por exemplo, é que a gente já tem uma resposta, Ângela. O Maurício Borges voltou para Campinas e está já integrando o time do Vôlei Renata. Então, tudo indica que ele não vai ser convocado. Acho que o Bruno Voloche já tinha cantado essa pedra entre ontem e hoje. A gente está na sexta-feira, hoje falando gravando o programa. Mas ele tinha comentado que talvez tenha tido ali uma pressão da CBV para colocar o Lucas Bergman. Pelo menos nisso a CBV então deu uma bola dentro, né? Mas que você achou aí? Perdemos esse jogador que é importante, perdemos uma linha de passe melhor em determinados momentos, como que foi usado na Vienel. O que você acha disso daí, Ângela? Então, eu acho que talvez agora a gente comentar, né, essa situação, vejo assim algo. A gente não dá para entender essa questão. Eu entendo em partes, vamos dizer assim. O Maurício, ele já passou o período na seleção brasileira. É claro que hoje, né, talvez ele não esteja na melhor forma física como um atleta, mas em relação à experiência, principalmente nessa linha de passe, ele tem o suficiente para ter uma base, dar uma base para a nossa seleção brasileira. Haja vista que a seleção brasileira masculina tiveram grandes dificuldades na linha de passe, entendeu? Em determinados momentos, e aí fica muito difícil, entendeu? Dos nossos ponteiros, né, jogadores de decisão virar a bola, a não ser, né, o Darlan quando vem, né, muito forte. Mas a gente viu ali um pouco de dificuldade ao longo dessa VNL, entendeu? O Brasil com grande dificuldade, que ainda não encontrou o seu melhor jogo. Não encontrou o seu melhor jogo nesse momento agora. Então, o que acontece?
Concordo, de repente, em partes, né? Vou levar um jogador mais novo que jogou muito bem a Superliga, tá? Se apresentou muito bem, né? Tem um jogador de uma estatura assim considerável para nível internacional, entendeu? Então é uma oportunidade para ele. Eu acho que é o momento também dele estar indo nessas Olimpíadas. E ali no caso o Bernardinho, ele vai ter que ver como que vai ser essa linha de passe e quem vão ser os convocados. Eu acho que a partir dali a gente consegue definir um pouco ou analisar melhor esse contexto da seleção. Isso aí, Ângela, a dúvida sempre foi entre os jogadores de ponta e os centrais, já que o Bernardinho já tinha anunciado antes da Bienal quem seriam os levantadores, o líbero e os saídas, né, os opostos. Sim. Mas vamos lá, a gente de ponteiro resta 5, na verdade. A gente tem o Lucarelli, o Leal, a gente tem o Adriano, a gente tem o Lucas Bergman e a gente tem o Henrique Honorato, ainda que continua treinando aí com a seleção. O Henrique Honorato ele não atuou como ponteiro na Bienal, mas até aí a Lorene também não atuou como posta na Bienal e eu já não duvido mais nada também. E a proposta dele foi o quê? Dele entrar como segundo líbero. Certo? E que também não entrou. Pelo que eu, né, durante jogos que eu vi, eu não vi a atuação do Honorato. E também não vi ele atuando como ponteiro. Entendeu? Então, fica aquela coisa assim, incógnita. Vem surpresa de novo por aí? É isso aí. Mas você tem os seus palpites aí? Ele vai com 4? Você acha que ele vai com 4 ponteiros? Ele vai com 4 ponteiros. Sempre acho que foi uma característica do Bernardinho, e a gente já sabe que 2 já estão nessa lista, que seria o Lucarelli e o Leal. Duvido que ele vá cortar o Leal. Acho muito difícil, entendeu? Então, 2 ali a gente já sabe que vai estar, entendeu? O corte do Maurício Souza demonstra que ele provavelmente vai levar o Luca, certo? Na verdade, não. Ainda os centrais, eles ainda não foram cortados. Ainda tem 5. Não, eu tô te falando dos ponteiros. Dos ponteiros, o Maurício Borges. Então, o Maurício Borges já foi cortado agora. Isso demonstra que ele vai ficar provavelmente com o Luca Bergman. É o que a gente acha também. Eu tô passando uma informação, gente, que o Bruno Voloche passou, tá? E não é lá das informações, mas também é ali que a gente sabe que o Bruno Voloche gosta de dar umas cutucadas lá no Bernardinho de vez em quando. Mas assim, eu acredito que sim, né? Eu acho que se ele for com 4 ponteiros, ele deve ir com 3 centrais. É isso, né? Acho que não tem como ser diferente disso. Até porque, como eu te falei, isso é uma das características do Bernardinho, tá? Eu já tive com ele na seleção, mas naquela época ainda foram, na realidade, ele foi com 4 ponteiras. Ele foi com 3 ponteiras. Foi ao contrário, do feminino ele foi com 3 ponteiras, se eu não me engano. Mas, indiferente disso ou não, eu acho que ele vai dar essa opção mais para ponta do que para central. Tá bom? Então, é por isso que eu falei logo no começo. Eu acho que a gente pode aqui, né, conjecturar, enfim, palpitar nesse momento agora. Enfim, mas eu acho que esperar essa lista de convocação fica muito mais fácil da gente analisar melhor, né, porque das opções estrategicamente da convocação que vai sair. E a convocação sai esses dias agora, né? Eu acredito que deva sair esse final de semana aí, em relação a essa convocação, até porque eles têm até o dia 8 para inscrever os jogadores lá nas Olimpíadas. Em relação aos centrais, então, tem 4 ainda na disputa. A gente acredita, então, que teremos 3 jogadores centrais, se ele optar por 4 na ponta. A gente tem ainda o Lucão, o Flávio, Isaac e
o Judson. Isso aí. Acredito que ele deva ir com Isaac, Lucão e Flávio. Talvez o Judson apareceria como 13º jogador, não sei. É possível, é possível, é possível. É isso aí, boa, vamos rodar. E falar outra coisa polêmica, uniforme da seleção. Vamos falar com a nossa fashion moda aí, Ângela Moraes, o que você achou desse uniforme da seleção? Então, você sabe que, Gustavo, eu nem dei muita ênfase para isso. É claro que eu vi a apresentação muito rapidamente, né? Virna estava ali entre os modelos, a modelo, né? Usando o uniforme. Também nesse dia foi feita uma homenagem para as bicampeãs olímpicas, que ali estava desde Paula Pequeno, Jaqueline, Fabizona, Fabizinha, Sheila, né? As bicampeãs. Então, quer dizer, foi aquele evento, aquele burburinho. E eu não, vamos dizer assim, de certa maneira, não visualizei nessa maneira de designer a roupa em si da seleção. Vi mais a questão da festa, né? Aquela movimentação toda. Mas sempre é aquela coisa inovadora, enfim, né? Colocaram o uniforme no Cristo, na estátua do Cristo, lá no Rio de Janeiro. Enfim, foi aquela festa, toda aquela movimentação do meio esportivo do vôlei, e não só do vôlei, mas do esporte, né, de todas as categorias ali. Bom, vamos ver, né, como que vai ser essa estreia com esse uniforme novo, mas a próxima vez, quando a gente vir conversar a respeito, eu vou analisar um pouquinho melhor esse vestuário nosso comitê olímpico para as Olimpíadas. O diferencial talvez seja que eles estão apostando num uniforme com gola polo, como se fosse de uniforme de tenista. Até eu vi uns comentários falando assim, para Bia Haddad estava muito bom. Uma coisa mais chique. Uma coisa mais chique. Acho que assim, gente, eu vi pessoalmente esse uniforme, tá? Eu vi na loja lá. Ele não é tão feio assim, não. Tá na... Agora, posso te dizer o que você falou? Que o uniforme é horrível. Não é tão feio, isso quer dizer que o uniforme é feio. Não é tão feio. Não, gente, é que eu tava esperando uma coisa muito pior aí. Vazaram na internet uma foto que eu falava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Parecia o... Eu lembrei no meu colégio, estudei no Dante Alighieri, tá, gente? Eu lembrei que na educação física, os professores não deixavam a gente fazer educação física de camiseta de polo mesmo, assim, né? Eles falavam que era perigoso, podia bater a bola no botão aqui e tal. Então, eles falavam que era perigoso, aí eu fiquei lembrando, nossa, o que os professores lá da minha época falariam desse uniforme aí do Brasil? Claro que essa polo é só a gola, não tem o botão, né? Até porque para o vôlei seria meio perigoso. Estranho. Mas eu não sei como que as jogadoras vão se sentir, os jogadores também, com essa gola polo, não sei se isso atrapalha eles durante o jogo e tal, mas vão ter que passar por isso aí com certeza. Mas vou te dizer uma coisa, já teve uniformes ali piores, assim, eu acho que, porque é aquela questão do conforto. Eu acho que o atleta ele tem que colocar o uniforme e que ele tenha que se sentir confortável, até para que isso não seja algo que possa atrapalhar no desempenho dele na hora que ele estiver atuando ali. Então, a gente vai ver se realmente os atletas vão se acostumar, enfim, por isso que eu falei assim, no próximo programa, eu vou entender um pouquinho melhor, porque com certeza já saiu aí bastante... conversa nas redes sociais. É claro que os atletas, no momento, eles não vão falar nada, até porque, né, é uma coisa muito antiética falar nesse momento agora. Mas a gente pode comentar, sim, a respeito do uniforme. Né? Como eu falei, eu não dei
tanta importância nesse momento essa questão do uniforme, então nem sabia essa questão da gola polo. É claro que eu gosto muito, eu acho que fica muito bem você usar a camiseta polo, acho que fica muito bonita, fica uma coisa muito design, muito chique, elegante, entendeu? Mas dentro de quadra, ou na hora que o atleta ele vai lá jogar, correr, saltar, enfim, tem coisas que vai encaixar, tem coisas que não. Então, vamos ver como que vai ser isso. Com certeza. E você comentou que nesse mesmo evento as meninas bicampeãs apresentaram o documentário que vai estrear no dia 16 agora desse mês de julho, lá no Sport TV. E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu estava vendo a entrevista das meninas, só para falar, as bicampeãs são a Fabizinha, Fabizona, Jaqueline, Paula Pequeno, Sheila e a Thaisa, né? A Jaqueline e a Thaisa acho que não estavam no evento porque tinham alguma outra coisa, mas uma coisa que a Paula Pequeno falou na entrevista é que a gente vai ver que elas são pessoas reais, porque talvez a gente, observando elas, pareciam que elas eram melhores amigas, e na verdade não era nada disso. E aí, Ângela, eu queria perguntar para você mesmo, assim, você já teve experiências assim de estar em times que talvez as jogadoras não se davam tão bem assim fora de quadra, mas que dentro de quadra se ajeitava? Você tinha alguma coisa? Aí, fala alguma fofoca aí pra gente, que hoje... Eu não sou fofoqueira, que não é revista de fofoca, mas é óbvio, gente, até porque cada jogador ela tem uma característica, tem uma personalidade, enfim, tem a questão também da vaidade. Então, é normal você estar num time e você talvez não vá, entendeu, de encontro àquela jogadora, mas a gente tem que ter questões profissionais. Entendeu? Não importa que se fora da quadra eu não sou amiga, mas lá dentro eu tenho que estar com o mesmo objetivo. E muitas vezes o que acontece? Por causa dessas brigas internas que muitos times acabam acontecendo e eu não sei, né, separar uma coisa da outra, isso traz reflexo no resultado final. Tá? Então eu já tive em equipes que nós, dentro do papel, era para ser campeãs brasileira, e a gente não chegamos, teve um que a gente chegou em terceiro lugar, teve outro que a gente não conseguiu chegar, tá? Era timaço, era time com jogadoras de seleção brasileira, tal. E na seleção brasileira também acontece isso. Hoje não tanto quanto, tá? Talvez eu possa estar falando alguma besteira aqui, porque, né, não acompanho proximamente, né, ali por trás dos bastidores, mas mudou muito essa questão da relação das jogadoras. Então, hoje em dia, você vê jogadoras saindo com uma, saindo com outra, né? A relação dentro e fora de quadra, mas antigamente era muito mais difícil você ver isso. Você tinha sempre tinha as suas panelinhas, enfim, e isso era normal, tá? Mas dentro de quadra, isso aí tinha que tirar. Então, isso vai muitas vezes do braço forte do técnico. Se o técnico ele tem uma personalidade firme, ele tira essas situações, entendeu? E ele vai cobrar das atletas aquilo que elas têm que desempenhar dentro de quadra, tá? Então, aqueles fiascos, né? Aqueles olhares, aquela coisa toda, existe, mas dentro de um certo limite. Para quê? Para que você consiga colocar isso, descontar no time adversário e não descontar alguém da sua equipe. Porque senão você não chega no resultado final, que para todos é o quê? Vencer. E vencer, isso traz o quê? Outras oportunidades para todos, entendeu? Quando eu perco e que se cria uma expectativa de aquele time que não alcançou o resultado, até porque tem uma questão de patrocínio, tem uma questão de marketing, entendeu? Então, aquilo lá negativamente para uma marca é ruim. Então, sempre tem, né, eventualmente, algumas coisas. A gente viu aí, pouco tempo faz, é claro que não foi colocado
a situação, mas você vê a Fabizona saindo do time de Osasco, entendeu? E, de certa maneira, isso para a imagem da marca ali é ruim. De uma atleta tá saindo e ali naquele momento foi algo que aconteceu entre ela e Luiz Omar. Então, ao longo, né, ou estando na seleção ou estando no clube, né, o técnico sempre tenta amenizar esses pormenores que acabam acontecendo aí no longo da temporada. É isso aí. Ângela, você acha que, por exemplo, voltando agora, o corte da Pridaroit, da Kise, isso abala o grupo de um modo que vá contra o técnico? Porque a gente sabe, por exemplo, que a Pridaroit era muito querida entre as jogadoras ali, a Kise também, acredito eu. Você acha que isso abala um pouquinho a relação das jogadoras que ficam com o próprio Zé Roberto ou não? Olha, é assim, se abalar, cara, a jogadora não pode estar na seleção brasileira. Ponto. Né? Não tem nem, às vezes, o que ficar esticando muito, até porque se sabe que isso vai acontecer. Certo? Um determinado momento, ele não tem como levar, como você mesmo colocou. Cara, como que eu posso fazer um campeonato que antecede umas Olimpíadas com 14 jogadoras e na hora eu tenho que fazer 2, 3, quer dizer, cortes ali e não levar as 14? Entendeu? De um trabalho executado ao longo. Eu acho que o pior corte é aquele corte que é o corte final. Porque quando você sai anterior, né, a esse corte que você está ali próximo para as Olimpíadas, cara, aquilo ali destrói a jogadora que está sendo cortada. Não é fácil, né? Você fica assim, poxa, se perguntando, ou você se dedicou, ou, poxa, o que aconteceu para que eu não pudesse estar entre as 12, tá? Então, quanto antes for o corte, é sempre melhor. Agora, as jogadoras que ficam, elas têm que focar. É claro, olha, eu gostaria que XYZ fosse, mas não tá, eu sei qual que é a minha função aqui dentro, entendeu? E para mim, de certa maneira, para fazer jus todo o trabalho que essa jogadora ao longo do processo estava junto, né? Os treinos ali, a dedicação, é eu fazer o meu melhor dentro de quadra, né? Representando ela também de uma forma indireta. E, Ângela, uma curiosidade minha, assim, nessa época de convocação, que é os últimos cortes, né, que você falou que é sempre mais doloroso, eu imagino que é muito triste para uma jogadora que é cortada, mas eu acho que é um sonho realizado para uma jogadora que é convocada e que vai para as Olimpíadas. Quando você ouve seu nome, o técnico deve chamar todo mundo numa sala ali e deve falar os nomes das atletas que vão para as Olimpíadas, ou vão falar os nomes das jogadoras que estão sendo cortadas. A jogadora que vai, ela se solidariza, ela fica triste pela jogadora que está saindo, ou ela comemora? Qual que é o comportamento dessa jogadora? São, acho que, os dois sentimentos. São os dois sentimentos, porque é assim, eu não sei como foi feito esse corte agora, mas geralmente não é feito uma convocação, é feito o corte. Então, saiu XYZ, cara, eu não estou nesse grupo XYZ, então eu faço parte dessas 12 jogadoras, entendeu? Então, como eu coloquei aqui para você, duplo sentimento, porque do mesmo jeito, ainda mais quando você é próxima de uma ou outra jogadora, às vezes você que está no mesmo quarto, entendeu? Ao longo do campeonato, você está sempre com aquela mesma atleta ali, né? Como parceira de quarto, às vezes faz todas as coisas juntas, não sei o quê, e de repente, cara, ela foi cortada. Então tem essa questão, né, de solidarizar com aquela jogadora que foi cortada, de repente, olha, ligar, enfim, né? Acho que tem esses dois sentimentos junto. É claro que a alegria que vai dizer, poxa, vou para mais uma Olimpíada, ou vou para a minha primeira Olimpíada, entendeu? E é uma felicidade, mas de contrapartida também tem aquele sentimento um pouquinho que é naquele momento, entendeu? Depois passou e a vida segue.
É isso aí. Acho que o nosso programa tá se encerrando aí. Semana que vem tem mais. A gente provavelmente vai repercutir a convocação do masculino. Como eu falei, ainda tem questões pontuais a se decidir lá. E vamos ver o que vai dar. Estou ansioso, tomara aí que essas Olimpíadas tragam um vigor novo aí pra gente, porque eu quero ver essa seleção brasileira tanto no masculino quanto no feminino. Eu estou muito ansioso e estou querendo ver o pessoal ganhando medalha aí. Eu quero ouro, na verdade, mas medalha já estou contente, tá? Vamos ver. E aí, Ângela? Boa noite para todos. Legal, né? A gente poder comentar um pouquinho desses acontecimentos aqui, com essa convocação que realmente trouxe algo assim inovador, que é essa ida da Lorene para as Olimpíadas. E a gente está na torcida, é claro, né? Que ela possa desempenhar bem para aquilo que o Zé tem como estratégia, ela na seleção brasileira. Para as outras jogadoras que não estão, né, vai ter outras oportunidades. Então aí é o momento de trabalhar ao longo desses outros 4 anos que antecede aí a próxima Olimpíada e esperar essa convocação do masculino. Vamos ver se vem mais alguma surpresa. A gente tem que aguardar algo do mesmo jeito que veio da seleção feminina. Vamos ver o que vai vir na seleção masculina. E foi ótimo esse bate-papo com você, Gustavo, mais uma vez. Que não seja do mesmo jeito, tá? Que ficar colocando de hora em hora lá jogador lá pra gente ficar o dia inteiro no Instagram vendo se quem vai, quem não vai ali. Vamos ver como que vai ser essa questão com a CBV, mas é uma questão, eu entendo também que é uma questão de marketing, porque hoje em dia está tudo ligado a poder trazer as marcas, poder trazer algo inovador, enfim, mas vamos esperar e vamos aguardar aí o que vem da convocação do Bernardinho. É isso aí. Só antes de encerrar o programa, a Pri Daroit, ela fez um post lá falando que o sonho acabou, né? E a gente tem que reconhecer quando o sonho a gente não realiza. Mas eu quero lembrar que a Carol Gattas foi para uma Olimpíada aos 38, né? 38 anos. 38 ou 40? Ela já estava com 40, não tá? Não sei, mas assim, foi nos 30 alto ali, ou no 40. Então, assim, quem sabe ainda, Pri, acho que pode ser aí que o sonho ainda se realize, por que não? Acho você uma jogadora sensacional mesmo, assim. A Kizzy eu não falo nada porque com certeza ela vai brilhar e vai brilhar muito, tá? Sim. Com certeza aí vai ter. E aí e também falo da Luzia e da Helena, eu acho que elas talvez já soubessem desde o começo que elas não iam para as Olimpíadas, mas eu tenho muita esperança nessas duas jogadoras também. Acho que lá em Los Angeles elas vão jogar e vão jogar muito. Vão brilhar, vão brilhar. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. Valeu.